Boa noite a todos e todas. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje. Bem se diz que espírita é feito de açúcar. Ameaçou chover, o salão esvazia. A gente desencoraja, mas é isso mesmo. Com o tempo a gente aprende a enfrentar, a encarar o frio. E aí a gente vence. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos nos conectando com o nosso divino. Respirando. Jogando para fora as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, serenando a mente e vamos agradecendo a Jesus toda essa oportunidade nos ofertada para que a gente possa buscar o autoconhecimento, que é o que nós viemos buscar aqui hoje. Trocar ideias, ouvir, refletir, levando para casa as reflexões para que a gente consiga estimular a nossa vontade e estimulando a nossa vontade de transformarmos, a gente vai buscando novos hábitos nessa nossa caminhada. E assim a gente vai galgando, vai lapidando as nossas imperfeições e vamos nos encontrando. Nós, corpo, perispírito e espírito, para que a gente se torne mais conectado com o nosso Criador. Gratidão, Jesus. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos acompanham, que zelam por nós, que nos intui, que nos encoraja no momento da fraqueza, que alimenta a nossa fé. E assim, Jesus, vamos nos lapidando, cuidando não só do corpo, mas também do espírito, porque somos esse cidadão desses dois mundos, ora aqui, ora lá. E assim, damos por iniciados os trabalhos de hoje, buscando esse conhecimento, buscando essa lapidação em nós e assim nos melhorando a cada dia. Essa é a nossa intenção, nos melhorarmos cada dia, um pouquinho que seja, já é um grande avanço. Assim, Jesus, que você esteja aqui entre nós nesse momento, que a espiritualidade amiga também esteja nos acompanhando, para que nosso irmão Ricardo possa trazer com toda a leveza, com todo o amor, como devemos cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Assim, Jesus, obrigada mais uma vez. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui neste salão, nesta casa de amor, reunido em vosso nome. Que assim seja. Que saiamos daqui hoje gratos, né? Cada dia que a gente está aqui, a gente aprende. A palestra de ontem até hoje ecoa na minha mente. E hoje no Evangelho de manhã, que eu vim fazer,
eu tive a oportunidade também de relembrar para nossos irmãos e que eles pudessem assistir, porque todos nós merecemos aprender. Porque quando a gente tem o conhecimento na nossa mão, a gente compreende e a gente entende o nosso sofrimento. E a gente vai se lapidando cada dia. Então, nosso irmão Ricardo hoje vai nos trazer, não é? Como cuidar do corpo, como cuidar do espírito. Não adianta a gente cuidar só do corpo. E não adianta a gente cuidar só do espírito. O equilíbrio tem que estar, né? Meio a meio. Porque só assim a gente vai conseguir chegar aonde Jesus quer que a gente chegue, no entendimento, nessa comunhão, nessa vontade, nessa mudança de hábito que nós precisamos todos os dias laborar nisso, porque não é fácil. Não é fácil a gente mudar. E eu dizia de manhã para as pessoas que estavam no Evangelho, como mexeu comigo, porque eu entendo as minhas mágoas que ainda tenho, não é? O odiar que às vezes a gente ainda tem por algum irmão e o quanto a gente precisa mudar. E aí eu disse para eles, e eu tenho que correr, porque meia já estou mais lá do que cá. Então eu tenho que correr para fazer essas mudanças se eu quero me melhorar. Então eu quero chegar do outro lado melhorada. Então eu preciso agora já fazer esse trabalho de cuidar do meu corpo e do meu espírito, para que os dois alcancem o objetivo, que é a evolução. Todo seu, meu irmão. Obrigado, gente. O espírita não pode mentir, não, viu? Marileide, com esse negócio de 66, ninguém acredita, Marileide. Isso é conversa mole sua. Bom, gente, olha lá, mais um espectador, espectadora aí da palestra passando pelo salão aí. Gente, boa noite. Muito obrigado pelo convite, seu Edson. Seu Edson, ele é muito danado, seu Edson. Ele parece que ele acerta no tema que ele passa para a gente. Esse tema foi muito importante para mim eu ter feito esse bate-papo, porque me ajudou também a esclarecer muitas coisas a respeito de algumas dúvidas que eu tinha, enfim, alguns questionamentos que eu me fazia, e esse tema me foi muito importante. Então a gente está aí, né? Vamos falar um pouquinho do corpo e do espírito, de como cuidar do corpo e do espírito. Marileide, na verdade, já resumiu a palestra toda. Esse bate-papo de hoje ele se resume a uma palavra chamada equilíbrio. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Esse capítulo é o capítulo 17, é o Sede Perfeitos. E a gente não vai conseguir chegar no nosso nível alcançável de perfeição sem a busca desse equilíbrio, a busca dessa forma da gente caminhar pelo mundo de forma que nós possamos sermos saudáveis, tanto física quanto espiritualmente, não esquecendo do mental também. Então a gente tem aí o nosso guia de hoje, né? Que a gente vai ter essas 6 etapas. Vamos introduzir, falar um pouquinho bem rapidamente a respeito do capítulo, esclarecer um pouquinho sobre corpo, perispírito e espírito, que eu acho que é importante, porque não necessariamente todos nós ou todas as pessoas que estão aqui sabem essas definições, e é bom a gente diferenciar isso, né? E depois vamos esclarecer também, a gente fala em espírito, mas de onde vem esse ser? De onde nós viemos? Como nós somos criados? Por quem? De que forma? Né? Já adianto que nem todas as perguntas elas estão respondidas, mas a gente precisa tentar se esclarecer o máximo possível. Vamos também diferenciar um pouquinho esse princípio espiritual e princípio vital, e que nos compõe, e compõe todos os seres vivos. Mas será que todos os seres vivos são iguais? Né? A gente tem um ser vivo não humano passeando por aí. Qual é a diferença desse ser vivo para o ser vivo humano, né? Depois vamos falar sobre isso, sobre equilíbrio do corpo, equilíbrio do espírito. Será que nós estamos equilibrados? Será que nós temos
essa característica nas nossas vidas, será que tem alguma forma da gente perceber que a gente está descuidando de uma parte e cuidando mais de outra, né? E depois vamos falar diretamente sobre o capítulo, né? E vamos finalizar com a lei do amor. Será que a gente interpreta essa lei do amor como ela deve ser interpretada, como ela pode ser interpretada, né? Vamos lá. Pedir a esse mestre maravilhoso que nos ilumine, que nos ajude, que nos esclareça, que nos permita essa noite de hoje, que ela seja da melhor forma possível. Então esse aí é o nosso capítulo, a introdução e a descrição do capítulo. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 5, cuidar do corpo e dos espíritos. Um detalhe, esse capítulo ele foi psicografado de um espírito, do espírito Guia George, já em 1863, ou seja, um ano antes do lançamento do Livro dos Espíritos. Esse espírito ele estava utilizando um médium para se fazer entender e passar essas mensagens dessa parte de cuidar do corpo e do espírito. Aí uma figura só para a gente pensar, quem nós somos? Somos formados de quê? Fomos formados como? Algo conecta o nosso corpo ao nosso espírito. Esse espírito, ele é divisível, indivisível, ele é único. Nós podemos... esse espírito ele pode, de alguma forma, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Esse espírito pode pertencer a dois corpos ao mesmo tempo. Existe uma série de coisas para a gente falar a respeito de espírito. Obviamente que não é exatamente esse o momento, mas é só para a gente ter uma ideia rápida disso daí, né? Esse é o capítulo. Eu não vou ler ele, mas é só para a gente perceber que ele é pequeno. Na verdade, são 2 parágrafos que eu dividi aqui em 6 parágrafos e que fala das relações das pessoas, dos espíritos, com a saúde do próprio espírito, da saúde dos corpos, classifica as pessoas, classifica a forma de cuidar do corpo e do espírito. Ele classifica as pessoas em 3 grupos relacionados a esse cuidado, a esses cuidados, e atribui responsabilidades. E aí o Abílio Diniz é um empresário brasileiro famoso, e ele tem essa frase bem interessante, né? O corpo, a mente e o espírito devem caminhar juntos. Caminhar juntos em equilíbrio, caminhar juntos em harmonia, caminhar juntos com objetivos semelhantes, caminhar juntos para que nós possamos passar por essa fase transitória, por esse momento encarnados, da melhor forma possível, sem gerar sofrimento para nós mesmos, sem gerar sofrimentos para outros, procurando utilizar da melhor forma possível esse tempo para evoluirmos, porque esse é o momento que nós temos para evoluir. Em momentos, na fase desencarnada do nosso espírito, a gente também tem a oportunidade de evoluir. Mas se a gente vem para esse planeta, para esse mundo, nesse envoltório corpóreo, é porque a gente tem uma missão, e a oportunidade e o dever de cumprir essa missão é nosso. E a gente tem que cuidar do espírito e do corpo, fazer com que eles andem juntos sempre, para que eles possam realmente evoluir nisso daí. E agora, se alguém está com fome, eu peço desculpas, né? Olha que fruta linda, né? Um abacate, né? Que a gente aqui tem o hábito de comer fazendo uma vitamina com leite, que a gente gosta, tem pessoas que gostam de comer com pão, sanduíche, enfim. Mas por que eu estou colocando esse abacate aí, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, os irmãos que trouxeram as revelações, eles fazem uma alusão à fruta para descrever a relação entre espírito, perispírito e corpo, sendo o espírito a semente. E eu queria mostrar o seguinte: na verdade, a gente deve se deter a essa parte do abacate aqui, a esse lado. Por que não lá de lá? Apesar da semente ter sido utilizada como figura de linguagem, o espírito ele não tem nenhuma matéria. Então vocês imaginem
que é uma semente invisível no nosso espírito. O perispírito seria a estrutura que envolve o espírito, mas ela se molda ao corpo. O corpo é a casca. Essa conexão entre espírito e corpo é feita pelo perispírito. Essa estrutura menos rígida, menos sólida, mais fluida, mas que se molda ao corpo para que esse molde seja utilizado em momentos em que o corpo e o espírito se separam, eles se desdobram. Então, quando nós, numa aparição mediúnica, quando nós conseguimos enxergar um espírito, quando nós estamos na vida desencarnada, nós vamos usar um molde do corpo. Esse molde muito fluido, esse molde muito sutil, é justamente o tal do perispírito, né? Então aqui, né? Qual a natureza? Há no homem uma coisa, outra coisa além da alma e do corpo, lembrando que alma é o espírito encarnado. Sempre que a gente faz essa confusão entre esses dois termos, alma e espírito, alma é o espírito encarnado. Sim, uma estrutura, um liame, algo que liga e é semimaterial. E aí o próprio Kardec faz. O corpo, ser material, semelhante aos animais, animado pelo mesmo princípio vital. A alma, o espírito encarnado, do qual do corpo é a habitação, ou seja, o nosso corpo é basicamente a habitação da nossa alma, do nosso espírito. E o perispírito, o princípio intermediário, a substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito, que une a alma ao corpo. Então, aí essa coisa do fruto, né? Tais são como num fruto a semente, a polpa e a casca. Lembrando que é uma semente invisível, não é uma semente física, é uma semente de energia. Então aqui a gente só tem mais uma imagem, né? O princípio inteligente é o espírito, o envoltório semimaterial, que ele pega o formato do corpo, e o envoltório material, que é o corpo. E aí essa frase ela é muito interessante, né? Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência encarnada, uma experiência humana. Isso é fundamental. No momento que nós espíritas compreendemos isso, nós começamos a enxergar o mundo de forma diferente. Parece muito batido, parece muito óbvio, mas não é. É fundamental essa consciência. O espírito, ele é imortal. O espírito, ele vai sobreviver. O espírito é a criação divina. E essa criação divina, ela não tem fim, ou se tem um fim, é um fim muito improvável, muito invisível, muito inviável. O corpo, sim, ele tem começo, meio e fim. O que é mais importante nessa encarnação? O corpo ou o espírito? Todas as respostas estão certas e todas as respostas estão erradas. Os dois são fundamentais. Precisamos do corpo para, nessa encarnação, desenvolvermos o espírito. Sem o cuidado com o corpo, a gente não desenvolve o espírito. Sem o cuidado com o espírito, de pouco vai servir o corpo. Então a gente tem que cuidar dos dois. Bom, e aí de onde vêm os espíritos? Talvez essa imagem ela possa gerar muitas interpretações. Eu trouxe essa imagem como se aquele clarão lá no fundo do universo fosse Deus. E é de Deus que vêm todos os espíritos. Deus, o nome já diz, Criador. Cada espírito do universo, cada ser vivo do universo, cada célula do universo, cada energia do universo é obra e fruto da criação de Deus. Isso é outro conceito, isso é outra situação que a gente também tem que acreditar. A gente tem que acreditar nesse amor universal, nessa potência universal de Deus.
Porque se a gente tem alguma dúvida disso, fica difícil acreditar em qualquer religião. E para nós espíritas, esse conceito é tão basilar, tão forte, que a gente, assim, não pode prescindir dele. A gente não pode ficar sem esse conceito. A gente tem que realmente acreditar que todos nós viemos dessa energia primordial, amorosa, fraterna, infinita, que é Deus. E essa energia, ela nos permite a dádiva de estarmos vivos e encarnados nesse corpo. Então, a origem dos espíritos é aqui. Um elemento inteligente, elemento material, que são os espíritos, formados por um elemento inteligente. Que elemento inteligente é esse que forma a inteligência? Deus. O mais inteligente de todos. O mais amoroso de todos. É uma energia. As pessoas, se quiserem imaginar Deus à sua imagem e semelhança, não tem problema. Deus somos todos nós. Deus são todos os seres. Mas Ele é o Criador. Né? E, obviamente, e aí vem um detalhe. Os espíritos são a individualização desse princípio inteligente. Como os corpos são a individualização do princípio material. Só existe um espírito para cada corpo. O meu espírito é responsável pela manutenção do meu corpo. E aí a gente já começa a fazer, assim, a gente começa a pensar, quem é responsável pela manutenção do meu corpo? Eu, o meu espírito. Todos nós somos os responsáveis finais pela manutenção dos nossos corpos. Não adianta, após a infância, começarmos e vamos dizer assim, mantermos a atribuição da manutenção dos nossos corpos e, claro, dos nossos espíritos a outra pessoa. A responsabilidade é nossa. Quanto mais livre for a pessoa, mais responsabilidades essa pessoa tem. Ou seja, a partir do momento que nós deixamos os cuidados maternos, nós somos responsáveis pela manutenção do nosso corpo. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, as pessoas mantêm um posicionamento, uma forma de viver infantil e atribuem a outra pessoa várias responsabilidades e, inclusive, a manutenção do próprio corpo e a manutenção do próprio espírito. Isso é se manter na infância. Todos nós somos responsáveis pelo cuidado com nossos corpos e com os nossos espíritos. Toda vez que a gente atribui a uma pessoa uma infelicidade, uma dificuldade, uma mazela emocional, uma mazela espiritual e uma mazela física, nós estamos voltando à infância e querendo que o nosso pai ou a nossa mãe resolva os nossos problemas. Individuais, os espíritos são individuais, os corpos são individuais. A responsabilidade é nossa. Não atribuamos às outras pessoas nossas responsabilidades. Isso é muito importante que a gente já de cara, já inicialmente, já façamos esse exame de consciência para que a gente não fique atribuindo aos outros as responsabilidades que são nossas. E aí Deus nos criou, né, com o fluido cósmico universal, o princípio inteligente, espiritual, e aí cria o espírito. O princípio material cria a matéria. E essa matéria, junto com o princípio vital, essa matéria junto com esse princípio vital, que é o princípio da vida, é o fluido magnético, é a força do universo, que uma parte dela vai estar no nosso espírito e, consequentemente, no nosso corpo, vai nos fazer o quê?
um corpo orgânico. Esse corpo orgânico do ser humano, da espécie humana, ele é diferenciado dos animais, porque os animais eles têm matéria e instinto. E quem está falando para vocês aqui é o médico veterinário. Ele tem matéria e instinto. Nós temos a parte espiritual, que nos dá inteligência, capacidade de pensar, termos vontades e utilizarmos o livre arbítrio para fazermos as nossas decisões. Por isso que essa coisa de dizer, a pessoa X ela é responsável por tudo de ruim que aconteceu na minha vida. Será? A gente não tem culpa nenhuma. A gente não fez nada de errado. Foi fulana, foi ciclano. E a gente? E a nossa responsabilidade com as nossas vidas? A gente tem que saber o quê? Comandar os nossos instintos. E um dos instintos de sobrevivência que a gente tem é atribuir a outro a responsabilidade pelas nossas falhas. O que é isso? Na natureza, é o se esconder, é o se camuflar. Isso é um instinto. E a gente tem que controlar todos os instintos, aprender a controlá-los. Porque esse controle é que nos diferencia dos animais. E aí? Marileide já deu um spoiler na palestra. Tudo que a gente faz na vida, seja física ou espiritual, vai funcionar melhor se a gente fizer com equilíbrio. Nem excesso, nem ausência. O corpo da gente ele é feito para funcionar em equilíbrio. Nós temos um corpo que pouquíssimos órgãos no nosso corpo são únicos, né? E, em geral, esses órgãos únicos, eles ficam perto do meio do corpo para não haver desequilíbrio. O coração, uma parte do coração fica do lado esquerdo, do outro lado direito. Fígado, bexiga. Quando a gente pensa lá nos homens, o saco escrotal. Quando a gente pensa no cérebro, metade fica de um lado do encéfalo, metade fica do outro. Por quê? Porque o corpo ele foi projetado para ficar em equilíbrio. E quando a gente pensa no espírito, ele também foi projetado para ficar em equilíbrio. Ele também foi trabalhado, ele também foi projetado, ele foi criado para trabalhar em equilíbrio. Para que a gente possa estar o tempo todo andando de forma correta, de forma harmônica dentro do universo, nas nossas relações com as outras pessoas, nas nossas relações com o meio ambiente, nas nossas relações com nós mesmos. Esse corpo, esse espírito, ele precisa estar em equilíbrio. O detalhe é que esse equilíbrio, ele nem sempre é um equilíbrio que depende somente de nós. As nossas relações, elas precisam ser equilibradas. O nosso afeto, ele precisa ser equilibrado. A nossa raiva, ela precisa ser equilibrada. Mas você está falando em raiva, espírita pode ter raiva? Pode. A raiva, em alguns momentos, é motor propulsor também. Às vezes a gente precisa um pouco de sangue no olho para a gente tomar algumas decisões que, se a gente ficar muito pacato, a gente não toma. É um gesto de amor dificílimo a gente falar um não para um filho. É um gesto dificílimo de amor a gente negar alguma coisa para quem a gente gosta. A gente precisa ter essa força para a gente, muitas vezes, poder proporcionar para essa pessoa uma dificuldade, para que essa pessoa tenha um pouco de raiva e se movimente e evolua. Isso é ato de amor também.
Isso é evolução do espírito. O dizer sim o tempo todo é infantil. É coisa para criança. E a gente precisa aprender a dizer não também. Por isso que esse equilíbrio, ele não é só de duas pessoas, é muitas vezes de uma família, de uma comunidade. A gente não se equilibra, aquela figura da balança só com dois polos, ela é muito simples para a vida complexa da gente, né? E aí o corpo. Como é que a gente sabe que o corpo está em equilíbrio? Isso daí é uma imagem verdadeira. Isso é um corpo real, dissecado, numa exposição. E aí tem várias estruturas anatômicas aqui. Seu Edson, lembra das nossos encontros, né? Que a gente tem várias. Eu só trouxe essa, seu Edson, para não assustar o pessoal. Mas eu particularmente acho lindo. Só o corpo humano, ele é belíssimo. É uma estrutura fantástica. E aí a gente está vendo uma pessoa na argola, que é um exercício de ginástica olímpica, ele está em perfeito equilíbrio. E como é que a gente sabe que a gente está em equilíbrio, né? Quando a gente tem todos os nossos órgãos funcionando harmonicamente. Então, quando a gente tem a estrutura, a estrutura muscular, a estrutura óssea, sistema nervoso, sistema glandular ou endócrino, sistema circulatório, a pele da gente fala sobre nossa saúde. É muito importante, a gente chama de tegumento. Aqui o sistema da circulação linfática, respiratório, digestório, aqui a parte renal e aqui o reprodutório, feminino e masculino. Eu sei que tem um médico aqui na plateia, mas e quase médicos, né? Mas eu já ouvi de um médico dizer assim, que a morte mais bonita que tem é a falência múltipla dos órgãos. Quando todos os órgãos, todos os sistemas param de funcionar ao mesmo tempo, isso significa que a pessoa teve uma vida em equilíbrio, né? O corpo dela, e muito provavelmente essa pessoa que morre de falência múltipla de órgãos, ela também teve uma vida espiritual e emocional em equilíbrio. Ela usou na plenitude todo o seu corpo, nada sobrou e nada faltou. E aí eu queria propor para vocês um teste para ver como é que está o equilíbrio de vocês. Vamos fazer esse teste? Eu quero que vocês se dividam em duplas. Levantem, por favor, todos. Quem tiver muita dificuldade de locomoção, não precisa. Mas quem não tiver, vamos fazer aqui o seguinte. Jenny, chega aqui, por favor, Jenny. Você vai ser meu parceiro. O que é que a gente vai fazer, gente? Preste atenção. A gente vai aqui, ó, segurar no ombro do parceiro. Vai colocar o certo. O teste ele exige que a gente faça isso aqui. Mas tudo bem, não precisa fazer. Eu quero que vocês façam assim, ó. A perna aqui na canela. E aí o que é que a gente vai fazer? Primeiro um, depois outro. Primeiro segura aqui no parceiro. Quando soltar, a gente tem que ficar 30 segundos assim. Deixa eu pegar aqui o celular para começar. Segura no parceiro ou na parceira. Vamos ver 2 altos, é? Deixa eu contar aqui para ver como é que tá. Eu boto primeiro uma pessoa, depois vai ser a outra, né? Então você já se escolhe aí quem vai ser o primeiro. Ela tem que ficar solta, a pessoa tem que ficar solta. Não vai ficar segurando, a pessoa tem que ficar solta. Isso. E peraí, deixa eu contar aqui para marcar os 30 segundos. Calma, deixa eu achar aqui o relógio no meu celular. Cadê o relógio? Bora. Eu vou marcar que eu quero ver você fazendo também. Como é que essa conversa moda? Não, um de cada vez, porque eu quero que a outra pessoa esteja pronta para segurar o parceiro ou a parceira caso ele se desequilibre. Bora, já tem um parceiro pronto aí? Quando o parceiro estiver pronto, quando eu disser já, quem vai fazer o teste, solta o outro parceiro. O parceiro que não estiver fazendo o teste, só fica perto sem tocar. Certo? 1,
Ó, já tem gente aí que... segundos. Aê. 30 segundos. E aí? Agora vamos trocar de parceiro. Agora quem ficou com os dois pés no chão fica tomando conta do parceiro, e quem tomou conta do parceiro agora vai mais até. 1, 2, 3, já! Segura, bora lá! 10, 15, 20, segura, deixa o parceiro cair não, 25, falta 5, falta 2, 30 segundos. Ou eu não fiquei. Esse teste, gente, é um teste de equilíbrio chamado teste de equilíbrio podal, né, de pé. E esse teste ele vai dizer é uma das formas de avaliar se a pessoa está cuidando bem do seu corpo. O equilíbrio ele é fundamental para que a gente exerça nossas atividades do dia a dia. Então, quando a gente tem esse equilíbrio de conseguir ficar, principalmente as pessoas de mais de 50 anos ficarem até 30 segundos nessa situação, diz que essa pessoa está cuidando razoavelmente bem do seu corpo. Se, por outro lado, vocês não conseguiram ficar os 30 segundos, significa que alguma coisa aí está precisando ser ajustada, né? Então, vejam, esse teste ele pode ser feito com as duas pernas, trocando, né? Os profissionais de educação física e de fisioterapia, eles obviamente fazem um teste bem mais aprofundado do que esse, tem outras coisas para serem feitas. Mas é uma demonstraçãozinha que a gente está dando para a gente mesmo, até que não está indo tão mal. Ou então, rapaz, estou precisando rever as minhas atitudes do dia a dia, porque eu não estou tão bem quanto eu pensava que estivesse, né? Então, existem várias formas da gente avaliar, fazer. A gente tem que olhar, todo dia que a gente for no banheiro, a gente tem que olhar para o nosso xixi, a gente tem que olhar para o nosso cocô, a gente tem que olhar para as nossas mãos, como é que elas estão na coloração normal, quando abre ou fecha, enfim. Tem uma série de pequenos testes que a gente pode fazer e que eles vão dar para a gente algumas dicas de que a gente está precisando se cuidar. Cabelo caindo, pele ressecada, as fezes, a urina, como eu já falei, né? Essa questão do equilíbrio. Eu consigo levantar e sentar numa cadeira com facilidade. São pequenas coisas que a gente tem que começar a observar no nosso dia a dia para que a gente faça essas pequenas avaliações e saiba dizer se nós estamos, de fato, cuidando bem do nosso corpo. Se a gente está tendo equilíbrio com o nosso corpo. Bom, há os 30 segundos aí do teste. E o espírito? Como é que a gente cuida do espírito? Né? O corpo a gente cuida com a alimentação adequada, com beber uma boa quantidade de água, atividade física, tomar um pouquinho de sol, né? Enfim, caminhar, essa atividade física, caminhar, a atividade física que a gente gosta de fazer, dormir bem, né? Ter uma boa higiene do sono. Mas e o espírito? Como é que a gente cuida do espírito? O que é que a gente faz para que esse espírito também esteja saudável? Né? Então a gente tem que pensar o que é que a gente está fazendo no nosso dia a dia por nós mesmos e pelos outros. Como é que a gente se relaciona com o ambiente? Quando eu falo com o ambiente, assim, no trânsito.
Se uma pessoa está ou dirigindo ou caminhando e alguém passa por ela, dá um esbarrão, dá uma fechada, qual é a minha reação? Eu reajo instintivamente e mando aquela pessoa tomar banho lá no sul? Ou eu paro, reflito, penso? Lá em casa, como é que eu reajo com as pessoas que supostamente eu amo, estão próximas de mim? Eu tenho paciência para ouvir a minha esposa, o meu marido, os meus filhos. No meu trabalho, eu consigo enxergar nas pessoas as imperfeições, mas eu consigo enxergar também as coisas boas. Qual é o meu relacionamento com meus subordinados? Qual é o meu relacionamento com meus superiores? Eu trato eles de forma diferente, pouquinho diferente, muito diferente. Como é que é essa nossa relação? Como é que a nossa vida espiritual anda? Tenho feito caridade? Não tenho? Tenho ajudado? Não tenho? A ajuda não é somente material, né? Aí a gente vai fazer um outro teste também. Esse teste ninguém precisa levantar. Responder 2 perguntas. Qual foi a última vez que você orou por um ente querido? Já responderam na cabecinha de vocês? E essa agora? Opa, desculpa. E essa agora? Essa a gente demora mais para responder, né? Aquela pessoa que você acredita que mais fez mal para você na sua vida. Qual foi a última vez que você fez uma oração por essa pessoa? Será que esse tempo vai ser suficiente para vocês lembrarem da última vez que vocês fizeram oração por essa ou por essas pessoas? Ou vocês não, nós, né? Nós vamos passar aqui a noite toda tentando lembrar da última vez que a gente orou pelaquela pessoa que mais fez mal para a gente. E aí, isso é malhar o espírito, exercitar o espírito, é cuidar bem do espírito. A vingança, o ódio, consome o nosso espírito, destrói o nosso espírito. O perdão é uma das formas mais perfeitas da gente cuidar do nosso espírito. O perdão de verdade. Eu perdoo, mas não esqueço. Tudo bem. Mas o que é que essa lembrança faz com o seu espírito? Você não esquece, tudo bem, mas essa lembrança lhe gera ódio, lhe gera rancor, lhe gera vontade de ir lá e torcer o pescoço. Então não venha com essa conversa não, você não perdoou. Passar a falar a verdade com nós mesmos é outra forma da gente cuidar do nosso espírito. Que a gente consegue mentir para todo mundo, menos para Deus e para nós mesmos. Não adianta. Então, aí, vamos trabalhar o perdão. A gente está malhando o espírito. Está cuidando bem do espírito, está alimentando o espírito com energia positiva, está retirando energia ruim do espírito, está fazendo uma dieta equilibrada para esse espírito, está colocando esse espírito perto da luz. E aí? A gente vai falar um pouquinho do capítulo mesmo.
ele traz essa parte que eu acho muito interessante. 2 sistemas se defrontam. Ele está falando das pessoas, das características das pessoas com relação à sua forma de tratar corpo, ou seja, matéria e espírito. E ele diz que existem os ascetas, que têm por base o aniquilamento do corpo, que são as pessoas que prezam somente pelo espírito, pela alma, pela elevação da alma, e aniquilam, ou tentam aniquilar o corpo, tentam fazer com que o corpo sofra o máximo possível, para que esse sofrimento gere elevação da alma. O espírito também, ele diz que existem os materialistas, que são aquelas pessoas que são o extremo oposto dos ascetas. São aquelas pessoas que não conseguem enxergar nada imaterial, nada, entre aspas, invisível, que tudo é o material, que é o vício na matéria, é o vício no corpo, é o vício na comida, é o vício na bebida, é o vício nas drogas, é o vício no cigarro, é o vício na figura, na imagem. Esses são os materialistas. Mas ele também fala, o Espírito Jorge, que existe uma maioria de indiferentes. O que é o indiferente? Aquela pessoa que uma hora está de um lado, outra hora está de outro. Ela vem um dia no centro, toma um passe, melhora um pouquinho, não volta, passa 6 meses, 1 ano, não volta. Aí, em vez de vir no centro, ela vai na igreja, em outra igreja, e lá ela faz uma oração, bota o nível na oração, toma um banho de água benta, já melhora. Uma hora ela cuida do corpo, mas ela entra numa dieta, depois ela sai da dieta, entra na academia, sai da academia. Chega no final do ano, ela participa de uma atividade beneficente e acha que com aquilo ela pagou tudo que ela fez de ruim ou deixou de fazer de bom durante um ano. Esses são os indiferentes, aquelas pessoas que não se esforçam o suficiente, não se engajam o suficiente e não muito longe de chegar nos excessos dos ascetas e dos materialistas. Né? Então, asceta, pessoa que busca se afastar dos prazeres, dedicando a orações, privações e flagelações. Então a gente vê, né, na Igreja Católica as penitências. A penitência física ou a penitência da oração. Não, você cometeu o pecado, você vai rezar 20 Ave Maria, 10 Pai Nosso e 50 Credo. Qual é a finalidade dessas orações? O que conecta o céu essas orações? Qual é a vantagem de uma oração forçada, repetida, repetida, repetida? Então eles são aquelas pessoas que se flagelam, que se machucam. E não necessariamente essas pessoas estão longe da gente. Nós nos autoflagelamos de vez em quando. Quando nós tomamos para nós responsabilidades que não são nossas. Nós abraçamos uma causa que ela não é que a causa seja ruim, mas o excesso da gente em abraçar aquela causa, o descompromisso com as outras coisas da vida, faz com que nós nos tornamos ascetas, que nós passemos por flagelações não somente do corpo, mas da alma também. Às vezes os exageros de pais, de mães, de avós, que abrem mão das vidas próprias, sofrendo, isso é um flagelo. Sem permitir muitas vezes que aquela pessoa que você está sofrendo por ela evolua. São ascetas. Aqui eu trouxe uma imagem de um asceta hindu. 50 anos com o braço levantado. E eu procurei várias fontes para me certificar que isso era verdade. E é verdade. Essa pessoa está há 50 anos, está desde 1973 com esse braço levantado. Ou seja, se ele ainda está vivo, ele já está com 52 anos de braço levantado.
Esse braço, obviamente, está completamente deformado. Ele, nem que ele quisesse agora, ele abaixava o braço. Supostamente, para ele, esse sacrifício vai elevá-lo enquanto espírito. Será que nós, de vez em quando, não ficamos com esse braço levantado demais aí nas nossas vidas? E fazemos mais do que deveríamos fazer? E não deixamos as outras pessoas evoluírem? E o materialista é aquela pessoa em que tudo material vem primeiro. É a pessoa que se distrai com a matéria e deixa a vida passar. É a pessoa que se distrai com a comida, com a bebida, com o culto do corpo, com a moda, com a beleza. É aquela pessoa que está o tempo todo preocupada em parecer bem. É aquela pessoa que está o tempo todo preocupada em saber o que é que as pessoas estão falando a respeito da aparência dela. É aquela pessoa que muitas vezes sequer tem dinheiro, condições para manter esta aparência, para manter essa matéria desse jeito, e ela faz todo o sacrifício possível, abdica de tudo para manter a sua matéria bonita. Essa figura aqui é uma cantora dominicana da República Dominicana, cujo nome artístico dela é A Materialista. Eu não achei uma outra imagem para representar o materialista e peguei uma pessoa que tem como seu nome artístico A Materialista. E aí eu fui ler as músicas dela, assim, as músicas dos nossos funks cariocas, proibidões, são obras literárias perto das músicas dela, né? Então vocês imaginem como são as músicas de La Materialista. Eu pensei em trazer para cá, mas achei que não seria interessante. E indiferente é aquilo que a gente falou. Ele acha sempre um jeitinho de não dar jeito em nada. Ele acha sempre um jeito de se esquivar, de fugir, de fingir um pouquinho aqui, fingir um pouquinho ali. Mas, na verdade, ele não se importa muito com as coisas. Não se importa muito com o corpo, não se importa muito com o espírito, não se importa muito com o outro, não se importa muito com o meio ambiente, não se importa muito com os animais, com o lixo, não se importa muito com a casa dele, não se importa muito com o seu carro. Ele é indiferente, ele vai levando. É aquele típico cara do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e a vida leva. Ou seja, perde a oportunidade da vida. Essa figurinha aí. Né? Deu, não deu também, não estou nem aí. E como é que a gente faz para escolher isso daí? Para onde a gente vai? Num desses dois extremos, nesse meio que não é nada? Nós escolhemos os nossos caminhos. Claro que a gente tem influências, né? Influências encarnadas, influências desencarnadas. Mas, em última instância, nós escolhemos como vamos cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. Que tipo de cuidado nós vamos dar para esse corpo e para esse espírito. Né? Não... Desculpe, gente. Aqui é o livre-arbítrio. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a manter. A gente faz as escolhas e ainda reclama das escolhas. Ainda atribui a culpa a alguém, mesmo sendo nós mesmos as pessoas que fizeram a escolha, o espírito que fez a escolha. E aí a gente... E tem uma frase interessante que eu acho muito bonita de Emmanuel. A liberdade tem o tamanho da nossa responsabilidade. Quanto mais somos livres, mais responsáveis. É aquela coisa da criancinha, né? A criança, ela não tem liberdade para andar, fazer o que ela quer.
Os pais, eles estão o tempo todo cerceando, cuidando da criança, para que essa criança não se machuque, não bote o dedo na tomada, não se fure. Mas a partir do momento que a gente vai dando liberdade, a gente vai ganhando liberdade, a gente ganha responsabilidade. E a gente tem que entender isso e parar de atribuir ao outro o que acontece de ruim na nossa vida. Parar de atribuir ao outro as mazelas que acontecem com o nosso corpo e com o nosso espírito. E para finalizar, a lei do amor. Alguém aqui já não ouviu essa frase? Já não leu essa frase? Acho que todo mundo, né? Mesmo quem não é espírita. Só ser cristão, que muito provavelmente todos nós já lemos essa frase, já vimos essa frase. Mas eu estava me preparando para essa palestra e aí eu vi uma palestra em que a pessoa que falou da palestra, ela falou o seguinte: toda vez que a maioria das pessoas leem essa frase, elas pensam no quê? Amai ao próximo é a parte mais importante da frase, né? Mas como é que a gente pode amar o próximo se a gente não ama a nós mesmos? Como a ti mesmo. Um psicopata, ele não tem, existem vários graus de psicopatia, mas aqueles mais elevados, eles não têm sentimento por ninguém, nem por si. Todas as atitudes dele, ele faz independente das consequências que possam acontecer com o outro e consigo. Será que nós teríamos capacidade de amar o próximo se nós não nos amarmos? O primeiro passo para amar o próximo é a gente ter amor próprio. Isso é fato. Quando a gente diz que ama o outro, mas a gente não se ama, isso é subjugação. É você se permitir ser subjugado. Você fazer para o outro o que você não faz para você. Você cuidar do outro e não cuidar de si. É óbvio que vão ter momentos nas nossas vidas que a gente vai precisar abdicar um pouco das nossas vidas. Mas você fazer disso uma trajetória completa de vida? Será que Deus quer isso? Será que Deus quer essa infelicidade permanente na vida, sob a justificativa que eu tenho que cuidar do outro e vou me anular? Que pai é esse maravilhoso? Que poço infinito de amor é esse que traz você para a vida para você ser infeliz? Não é essa a vontade de Deus. Digo e repito, vão haver momentos nas nossas vidas, de todos aqui, de todas aqui, que a gente vai precisar sim deixar as nossas vidas um pouco de lado para cuidar de outra pessoa. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Mas isso não é para sempre. Ninguém merece a nossa infelicidade. Nem um filho, nem um pai, nem uma mãe, nem um neto, nem um sobrinho. Ninguém merece a infelicidade de vocês. Eu sou infeliz, mas fulano de tal é tão feliz. Eu faço a felicidade dele com o meu sofrimento. E aí eu espero uma estátua na praça para mim. Essa estátua não vem. E quando você desencarnar, o pessoal fala: mas rapaz, o que foi isso que você fez com sua vida? Não, mas eu me dediquei. Sim, mas e você? E o seu projeto de vida?
E o que você acordou lá na sua programação reencarnatória? Você fez o que disso? Então, senhoras e senhores, amem-se, porque só assim vocês vão amar de verdade o próximo. A gente não ama ninguém se a gente não se amar. Respeitem-se. Respeite o seu espírito, respeite o seu corpo, respeite os limites do seu corpo, conheça os limites do seu corpo material, conheça o limite do seu corpo mental. Até quando eu aguento? Será que não estou exigindo demais de mim? Conheçam-se, conhecemos-nos. A gente precisa se conhecer. A gente precisa aprender com as nossas dificuldades, com as nossas necessidades, com as nossas falhas. Ditoso é aquele que ama, pois não conhece a miséria nem a alma do corpo. Ama quem? Ama a Deus, ama o próximo e ama a si mesmo. Essa pessoa que ama dessa forma universal não conhece a miséria nem da alma e nem do corpo. Ela está em equilíbrio. A fim de avançar nessa meta, a gente tem que fazer o quê? Vencer os instintos. Quando a gente deixa os nossos instintos dominar o nosso corpo e o nosso espírito, a gente está perdendo isso. Ah, Ricardo, mas eu não consigo dominar meus instintos 100%. Tudo bem, ninguém consegue. Mas a gente tem que tentar todo dia, dia a dia, evoluir nisso. É isso que vai fazer com que a gente vá evoluindo, que a gente use bem esta encarnação, cuidando bem do corpo e do espírito. Então, Chico Xavier dizia: podeis sim ser feliz, mas tem um preço. Aceita-te como és. E para você se aceitar, você tem que se conhecer. Conserva a disciplina dos seus próprios impulsos. Cuidado com os instintos. E faz o quê? Deus ajuda, mas Ele ajuda quem busca se ajudar. Não vamos atribuir tudo sequer a Deus. Façamos a nossa parte, né? Que Ele vai ajudar a gente. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, porque este é instrumento dela. Sem a gente cuidar do corpo, a gente não evolui enquanto alma. E a gente precisa evoluir enquanto alma para fazer bom uso do corpo. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender as leis de Deus. E aí a gente tem a figura do ser humano completo. O ser humano em sintonia com Deus, o ser humano em equilíbrio, que consegue cuidar do corpo, da alma. Corpo, quando eu falo, inclusive, só ressaltando, corpo físico e corpo mental. E é isso aí. Muito, muito obrigado pela essa oportunidade. Ixi, tempo. Passei o tempo. Ricardo, muito agradecida, viu? Bem esclarecedora. Tenho certeza que nós todos vamos sair daqui pensando nesse equilíbrio, principalmente quando a gente vivencia. Ó, eu e CS demos show ali no equilíbrio, hein? 80 e 66. Menino, o equilíbrio está ali, ó, em pé. E que a gente volte para casa, né, pensando, porque é aquilo que eu disse, quando a gente conhece, a gente domina, a gente aprende e a gente controla para o nosso próprio bem. Daqui a pouco você volta, viu? Vamos então ao sorteio, enquanto o Genival coloca ali os nossos avisos. E aí, Ninas, quantos? 37. Diga aí, Rick, de 1 a 37, quem merece ganhar?
Número 1. Rosana. A boa notícia que eu vou dar para Rosana é que ela vai ler e fazer a próxima palestra. Todos é pai. Minha irmã. A quem muito é dado, muito será cobrado. Genival, vamos? Vamos aos nossos avisos. Quarta-feira é dia de diálogos espíritas. Livro Nosso Lar com o tema Notícias da Veneranda. O capítulo 32 do livro. Quem vai estar mediando é nosso maestro aqui, Ricardo. E quem vai estar trazendo as informações é o César Caires. E a gente pode acompanhar pelo nosso canal, participando. A gente aqui não entra, eu e o seu, porque toda quarta a gente está aqui no estudo. Então, mas quem não está estudando na quarta, aproveita para aprender mais um bocadinho. Na sexta-feira, Evangelho no Lar. O capítulo vai ser o 13, o item 12, a beneficência. João Freitas, professor João, vai mediar e a nossa palestrante será Darcy Dávila, convidada, né? O Evangelho, gente, é muito importante. Eu também não posso estar, porque dia de sexta estamos aqui na mediúnica. Mas tem muita gente em casa, às 7 horas da noite, vão lá, estuda. Olha, o Evangelho é a fonte mais viva que a gente tem para nos ajudar a compreender esse mundo que a gente vive. Porque ele nos ensina, é a nossa base. Então, aproveita enquanto nós estamos a caminho para aprender. Então, sexta-feira, fiquem ligados no canal da SEGEP, 19 horas, lá no dia 11, sexta-feira. Próximo, macro-regional. Olha, esse é um evento que é o encontro de 3 CRs. CR5, que compreende aqui a área de Santo Antônio, a ilha, o vale. CR2, Feira de Santana, Santa Amaro, Cachoeira e outras cidades. E o 7, que é Valença. São encontros de trabalhadores, né? Quem trabalha com evangelização, juventude, social, doutrinária, mediúnica, a gente vai trocar as informações para melhorar os nossos serviços, conhecendo os serviços alheios, e a gente troca de figurinha. O que é que está dando certo? Vamos mudar. O que é que pode ser melhor? Vamos mudar. Então, a macro-regional serve para isso. Porque esse encontro é bem legal. Então, nós estamos aí, quem quiser participar, trabalhadores, mas quem está vindo a casa e quer começar a conhecer, é a hora. Então, vai lá, se inscreve. Cadê, Genival? Tu não botou ainda o trem aí para o povo entender. Era bom que a gente tivesse. Então, ali só tem, que é até o dia 10, a inscrição, a gente paga apenas R$60. É ali de Baiano, é ali em Cruz, 40 minutos, dá para a gente ir. Se não quiser dormir, dá para voltar. 18 é a abertura à noite, 19 é um sábado o dia todo, domingo até 1h da tarde, mas a gente volta para casa levitando, cheio de informação. É um momento que a gente ganha muito abraço, também dá muito abraço. É o momento da gente melhorar o nosso espírito, né? E também o nosso corpo. Quem quiser depois, quem tiver interesse, procura a gente, que a gente passa o link e vocês se inscrevem, porque agora a moda é se inscrever por link. Não é mais, seu Wes, não adiantava a gente trazer aqui para fazer, não dá. É o link, nós estamos na era digital. Eu sou contra, mas tudo bem. Gente, nossa livraria, aproveitem a oportunidade. Ali é o cantinho do conhecimento. Ali tem um conhecimento que cabe no bolso de todo mundo. Você escolhe ali e vai. Você tem do evangelho mais baratinho até o mais carinho, mas você escolhe o que é que você quer. A linguagem é única, a informação é a mesma. Só muda o tipo de papel.
Então, Lúcia vai agradecer muito. Nós precisamos estudar. Plantão de passes de segunda a sexta, de 9 às 10 é o Evangelho. Aí eu acho interessante que 9 horas eu começo o Evangelho com 3 pessoas, muitas vezes 2. Encarnadas, porque desencarnado está lotado. Então, dá 9 horas a gente começa. Se tiver só eu, é eu e os desencarnados todos. Mas, geralmente, é eu e Moisés. Moisés é meu companheiro de trabalho. Então, tem nós dois, eu digo, Moca, vamos começar, porque nós dois encarnados, mas o que tem de desencarnado aqui não vejo, mas eu tenho certeza que estão. Então, de segunda a sexta, tem o Evangelho, que nos ajuda a conhecer, nos ajuda. O estudar o Evangelho é bem legal quando a gente está com outras pessoas. Porque em casa, sozinho, a gente lê e interpreta do nosso jeito. Mas quando você está lendo com outras pessoas, você observa a diversidade do pensamento, de coisas que você consegue captar e compreender, o que muitas vezes você não entende. Eu me lembro que a primeira vez que eu li o Evangelho, minha Nossa Senhora, o que é isso aqui? Eu não entendia nada, não estava entrando na doutrina. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, não vou entender isso aqui nunca. Aí uma amiga minha que já estava na caminhada disse, calma mulher, respira, tu vai entender, lê de novo. E aí foi que eu fui começar a fazer esse entendimento. E é isso, o Ricardo trouxe um tema do Evangelho e que eu já fiz. Aí eu acho interessante a forma que cada um tem de trazer, de vivenciar. Na época que eu fiz, eu estava trabalhando com pessoas diabéticas, eu trabalhava com um programa de diabetes e hipertensão. Então, o meu foco era sobre diabetes. Então, eu trouxe todos os problemas que a diabetes causa, que era para chamar a atenção justamente das pessoas, né? Então, cada um de nós tem um olhar quando a gente faz a leitura. E quando a gente troca, só acresce conhecimento. Hoje eu estou saindo daqui com um conhecimento muito mais do que o que eu já tinha, porque reforça. Então, se a gente ler de novo, se alguém vier fazer novamente, é um outro olhar. O assunto é único, mas a abordagem muda e facilita a nossa compreensão, o nosso entendimento. De 10 até 1 é a fluidoterapia, é o passe. Então, você está no trabalho, desorganizado, os pensamentos a mil, vem aqui, toma um passe, se reenergiza, se reorganiza, se reequilibra, e você sai e fala assim, nossa, como eu estou leve agora. Então, é normal, porque a gente vai puxando para a gente o que não é nosso, mas a gente não sabe se desvencilhar, precisa de alguém para nos ajudar. E aí é assim que funciona a nossa fluidoterapia, né? Importantíssimo. Tem outros? Cantina. A cantina hoje está bombando, hein? A cantina hoje está, ó, passem lá depois e não deixa sobrar nada, porque amanhã já não serve. Então tem que comer hoje. Comprem, levem para casa, quando chegar de noite se lembra. Enquanto vocês vão degustando, vão se lembrando da palestra de Ricardo, que foi também maravilhosa. Tem mais? Nossa, tem nosso bazar também, viu, gente? Nosso bazar precisa de doações. Quem tiver em casa roupa, sapato, bijuteria, podem trazer. Utensílios de casa. Talheres que a gente já não está mais usando, eu até tenho uns para trazer. Pratos, xícaras, tudo a gente vende no bazar. Porque as pessoas chegam e compram num preço mais acessível. Então, a gente pode também ir no bazar, porque no bazar também tem roupinhas elegantes. Dá para a gente ficar. Tem uma irmã nossa que ela disse, depois que eu descobri o bazar, acabou ir para a loja, só compro no bazar. Então, a gente pode utilizar, porque o bazar é a nossa fonte de renda para manter essa casa, para manter luz, para manter água, para manter a limpeza. Então, a gente precisa que vocês nos ajudem, né? Visitando. Gostou? Compra. Gostou? Passa adiante a informação. Vai lá no Bazar do Petidinho, tem coisa massa. Então, é assim que a gente vai sobrevivendo, né, seu Edson? Bazar. Então, compareçam, viu? Fica aí do ladinho, tem coisas maravilhosas. Bom, por hoje é só de informações. Vamos então, Ricardo, fazer a nossa prece. Convido os nossos irmãos para o passe. Gente,
Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado pelos irmãos invisíveis que também estão aqui. Espero que esse bate-papo tenha sido tão bom para vocês quanto ele foi esclarecedor e maravilhoso para mim. Vamos fechar os nossos olhos. Respirar fundo 3 vezes. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. E vamos fazer a oração que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no infinito. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, Senhor, mas nos livra de todos os males, meu Deus. Que assim seja, meu Pai. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.